Cara, esse foi o início de tudo, né? Tava ainda no ano que eu ia me formar. Eu formei um ano depois. Como eu adoeci, fiquei muito ruim na faculdade ainda, no último ano. E o meu companheiro, João Paulo, também ficou bem ruim, né? Uhum. Acabei adoecendo pela pressão, creio eu, da faculdade, de ter Caramba, que arrumar um velho. serviço. Cara, eu fiquei doente. Fiquei doente de não dormir. Eu fiquei 2 dias sem dormir. Dormi Nossa. meia hora, cochilei. Sabe, eu ansioso demais e isso é uma das coisas que me ajudou, a programação. Porque eu ficava tão ruim, que eu falava, eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. E eu parava na frente do computador e começava a estudar a programação e programar. E Uhum. isso começou a me ajudar, né? E, cara, assim, eu digo que não só por jogar, mas não só por gostar, a programação meio que me deu, salvou. Porque nesse período complicado, quando eu programava, quando eu via acontecer, quando eu resolvia um problema no código, cara, era uma satisfação tão grande assim, que me dava um alívio por dentro e eu falava, cara, cada vez mais sentindo que era isso que eu queria fazer. Uhum. E, tipo assim, no último ano, tive uma ideia de jogo. Falei, cara, eu vou desenvolver um jogo. Na época tava bombado, se eu não me engano era, não sei se era a primeira temporada ou era a segunda, não lembro mais, ou se já tava um tempo o Stranger Things, Tô ligado. aquela série. Aham. E aí eu falei, velho, vou fazer um jogo e aí eu vou botar uns easter egg lá. Vou colocar uns easter egg e vai ficar top demais. Mas na época eu não entendia muito ainda de arte, né? Porque nessa época eu ainda estava estudando programação. Então eu fazia o quê? Eu estudava o código, eu Uhum. estudava a parte de sonoplastia, a parte de documentação, a parte de game design, né? Que onde Nossa. vai ficar o quê para ficar bacana, cada fase, cada Aham. cena, o menu. E eu estudava tudo, estudei tudo. E aí eu falei, vou fazer as artes. Aí Cara, foi aí que você ferrou. cara, que negação. Ainda bem que ele arrumou Aquela, outras pessoas. A tem como número colocar um, a pasta 1? bota aí, Matheus, número um. Vou mostrar pra vocês quão bom artista eu fui. Porque a partir disso aí eu desisti de ser artista. Aí você precisa daí, você Ainda viu, bem que agora eu ele Foi aí que preciso, eu descobri que eu sou um péssimo e artista. precisar de uma equipe, né? Sim, foi aí que eu vi que eu precisava de uma equipe. Só abrir, Matheus. Beleza, pode colocar aí. Essa aí nem tanto, essa eu até que gostei, porque ali meio que seria da onde o personagem principal ia sair, né? Meio desnorteado, porque ele tinha acabado de acordar, ia ser meio que fim dos tempos, sabe? E seria meio que a fase um. Cara, se eu falar pra você que eu demorei 15 dias pra desenhar só essa casa, velho. 15 dias? Tá, 15 porra. dias, Ô, porque eu ia Matheus, tira fazendo, o filtro do áudio, hein? e ficava muito ruim. Aham. E aí eu tinha que refazer. Aí eu comecei, fiz a parte de baixo, fui fazendo, fui fazendo. E na hora de pintar, uma coisa que eu não prestei muita atenção, né? Que é uma coisa que um artista saberia. Você está vendo a diferença de coloração? Tá errado. Porque não tem como o sol pegar ali naquela parte e naquela outra parte ali, não. Tá vendo? Que Ah, tem, entendi, entendeu? entendi. O É como se sombreamento o dele lá. sombreamento Aham. tivesse errado, porque senão ia ter que ter um sol aqui, um sol aqui, Aham. sabe? Uhum. E aí depois que eu fui compreender isso. Se quiser ir mostrando as outras Vai passando imagens, aí, Matheus. Tem que clicar lá primeiro. Esse aí era um dos inimigos. Ô, Aí bicho você lindo. já começa a ver que eu não era tão bom. Esse aí era o tomatão. Isso aí seria uma barra de vida, né? Aham. Esse era o personagem principal. Esse era o personagem Como é principal. que é o nome dele? Cara, eu não lembro mais. Eu não lembro mais. Eu não lembro mais o nome que seria esse jogo. Porque depois eu mudei tudo. Aham. Ficou tão ruim que eu falei, cara, não vai ser isso mais não. E isso aí seriam portas, né? Que como seria 2D, ele seria aberta ao invés de ser pra frente, seria pra baixo. E cenário. Esse aí seria o cenário, né? Esse aí eu desenhei tudo. E esse aí seria o easter egg do entendi, Stranger entendi. Things. Aham. Esse foi um dos melhores também que eu fiz. E esse daí também eu demorei uns. Quando eu já tava melhor, eu demorei uns 5 dias. Isso por causa que. Você Eu tem lembro. que fazer isso aí na onde, cara? Cara, CorelDRAW? dá pra fazer no Corel, né? Photoshop? Dá pra fazer no Corel. Mas pra ter uma colher de chá pra mim, eu não tenho mesa digitalizadora. Aham. Eu fiz tudo no Nossa, mouse. bicho. Foi tudo no mouse. Na época, E eu que peso muito. Hã? Ter que desenhar tudo no mouse é complicado, viu, velho? Nossa, imagino. Você tá fazendo no mouse também? Aham.
Tudo no mouse. E, tipo assim, na época, meu computador, ele é um i3zinho, era, né, porque eu já tô sem ele, é outro agora, era um i3zinho fraco, né, pro programa em si, porque eu usava o Adobe, Tô ligado. né, então, era muito complicado aí, isso aí seria a parte de fundo, né, do cenário, e foi muito complicado, cara. E aí eu vi, não consigo fazer as artes, o código eu consigo, beleza, Aham. mas as artes... E até pra fazer a animação tava complicado com essas artes. Esses jogos aí, eles são pra celular e pra computador? Ou a programação é diferente pra um e pra outro? Como é que funciona, ô Pedro? Assim, a Unity, que é o motor de desenvolvimento que eu utilizo, a Eu Unity... conheço, cara, Sim, quando você vai inclusive jogar, tem em a alguns propaganda. jogos Aham. aparece Sim, tô Unity. ligado. Ela permite que eu desenvolva tanto para celular, quanto para computador, quanto para PS3 e assim por diante. Para algumas plataformas, você precisa ter um pacote que apenas a empresa permite. Por exemplo, o Nintendo Switch, se eu não me engano, você precisa ser uma espécie de associado deles ou uma espécie de parceria lá que você faz, e aí você recebe os pacotes deles para implementar e desenvolver para Nintendo Switch, né? Então, a Unity te dá esse leque de possibilidades, porém, depende, né? Inclusive dá para desenvolver para iOS também. Eu já fiz para computador e já fiz para Android, né? Entendi. No caso, Dark Magician foi para Android. Inclusive, eu queria fazer para iOS, mas para publicar lá é mais complicado, é mais caro, então... Mano, pra fazer, por exemplo, vamos lá, já existe um jogo que é o GTA San Andreas, certo? Você consegue criar um mapa dele? Você já viu aqueles mapas personalizados lá do Rio de Janeiro, não sei o quê? Nesse dia eu tava conversando com o Matheus, cara, já pensou se alguém criasse um mapa de Porangatu dentro do GTA? Tem jeito. Cara, pior que sim, assim... Só que é muito detalhe, cara. Eu penso assim, É fazer tipo complexo. fazer algumas partes da cidade, por exemplo, criar aquela parte da É lagoa. porque, tipo assim, ó, primeiro você vai ter que ter uma gravação de cima da cidade completa, velho. Você E dessa gravação, a imagem ali, você jogar tudo pro computador. Então, é um projeto aí que Aquelas imagens do Google lá não pode ser usado, não. Não dá, Cara, não. pior que a imagem do Google, se ela tiver uma boa nitidez pra pra você... converter ela em desenho, né? Aí dá ficaria certo. bacana. Porque, tipo, o Street View lá dá pra você transitar na rua. Sim, Aí sim. isso aí que eu tava pensando, mas deve ser um trampo, bicho. Deve ser cansado. Mas você Nossa. fala criar o mapa em si ou já criar meio que o cenário? É o cenário. Aí ficaria mais complexo. É o Porque aí cenário. Eu quero, você tipo assim, eu quero que o seria CJ Porangatu, andasse em Porangatu, e aí Isso. você teria que ter os objetos, né? Que seriam as casas, tudo. Então- Então era bem complexo. Eu quero que o CJ passe aqui na porta do Real Podcast. Né? Pois é, Ó, então, pra no caso, fazer, ser tem tudo como. desenhado novamente. Nossa. Como é 3D, você teria que modelar tudo, né? Aí já é a sua parte. Aí já é mais complexo, né? Mas dá pra fazer, cara. Ô, seria Só muito porque doido. é uma coisa que me ensinaram desde o início até agora de desenvolvimento. Principalmente pra gente que tá iniciando, né? Aham. Nunca tentar fazer um GTA da vida. O exemplo já é o GTA. Aham. De primeira, você nunca tenta fazer um GTA da vida. Mas sabe qual que é? Então corra para Angatu Máquinas e garante agora sua máquina e ferramenta de trabalho com maior segurança. Pensou em máquinas? Pensou em Angatu Máquinas.